Vamos? Bora. Caraca, pô, é a nossa primeira pessoalmente, né, cara? Sim. A gente Pô. já fez várias. Cara, uma das resenhas mais legais que eu já fiz no canal foi com você. Quando Sim, a gente lá no foi, estúdio, né, foi que a gente relembrando luta por luta, você lembra disso? Sim, que a gente lembro, fez? Cara, lembro, aquilo ficou lembro. muito legal. Pô, foi Ficou massa muito demais. legal. Como é que você tá, cara? Tô bem, pô, bem demais. Eu acho que um momento muito bom na minha vida aí, lutão vindo. Main event, né? Main Porra. event. Terminei o treino agora e treinei muito bem, então tô me sentindo muito bem, muito bem. A gente tá uma semana antes do Fight Week, praticamente, né? Exatamente, isso. Semana que vem, aí na outra já é teu Fight Week. Como que foi essa luta? Da onde que saiu essa luta com o Rafael dos Anjos? Era a primeira opção? Deu uma... Cara, é uma luta sensacional, assim, pra você, pro teu momento. Conseguir uma vitória sobre um ex-campeão. Tem vários pontos importantes, assim, né, nessa luta. Como é que você vê isso? Sim, eu acho que, assim, primeiro que tudo foi uma luta que, pô, eu não poderia ter escolhido melhor, meu empresário, ninguém. Eu acho que foi uma luta que veio aí realmente pra surpreender todo mundo. Eu fui surpreso, né, quando o Ali Abdelaziz, meu empresário, me falou dela, porque, assim, já tem um tempo que eu queria voltar. E eu tava com um plano ali para julho, agosto, era quando eu queria voltar. Eu acho que era o tempo que fazia sentido para mim. Só que não tinha adversário em vista. A categoria muito movimentada. Então, pô, Durinho lutando várias vezes, com chance de talvez ir ali pro cinturão. O cinturão mudando de mão. Aí teve a defesa, né, do Leon Edwards. Depois, né, o resto da categoria mexendo também, o Belal, o Colby que não luta. Então, assim, tinha muita coisa. Que não luta hoje. O cara não luta, mas tá sempre ali, Tá né? sempre Tipo assim, não, ali, ele é o né? próximo, sem lutar. Então, assim, muita coisa acontecendo na categoria. E eu ainda tô dentro do top 10. Então, na minha cabeça, assim, pô, eu quero pegar uma luta que vai me alavancar. Eu Tem quero que fazer pegar uma sentido, luta. né? Exatamente. Não pode, Pô, eu não vou ficar, tipo, se não sobrar ninguém, beleza, eu vou lutar com alguém lá de trás, não tem problema. Mas, tipo, eu vou tentar buscar uma luta que vai me levar lá pra cima, que vai me aproximar do meu objetivo, que é o cinturão. E eu acho que a gente tava meio que nessa sem saber quem pedir. Meio que olhando, tipo, pô, quem que a gente vai, né, pedir? Tem um monte de cara já marcado, tem outros caras que não estão lutando agora. E aí a gente tava nessa. Uma luta que eu pensei foi o Sean Brady. Logo depois ele acabou fechando. Eu acho que foi com... Não lembro agora se foi com o Jack Madalena. Eu acho que ele fechou. Isso, caiu, né? Inclusive, lembra? Isso, Caiu agora isso. a luta. E essa luta é uma luta até que eu tava pensando em lutar com o Sean Brady. E aí ela foi marcada. E eu falei, caramba, agora também não tem Sean Brady, não tem o Jack Della Madalena, então eu falei, caramba, vou Aliás, lutar com quem? os caras abriram uma porta no Jack Della Madalena ali que ninguém conhecia muito, né? Esse cara expôs o jogo do Della Madalena que não... Cara, que QI de luta. Olha, eu nunca falo mal de lutador, porque eu não luto. Então, porra, pra você falar mal, no caso, tem que ser muito cuzão, né? Esse cara é ruim, esse cara... Mas olha... Fazia tempo que eu não via um cara com QI de luta tão ruim igual do Jack Della Madalena naquela luta específica, principalmente. Porque, meu irmão, como é que a luta ganha, cara? A luta ganha e o cara ainda corre, ainda teve muita gente que deu a vitória pro outro cara. Né? Porra. Mas é complicado, às vezes a gente não sabe o que passa na cabeça ali, né? Às vezes o cara faz uma decisão pensando que ia mandar bem e dá tudo errado, e né? os corners do cara gritando, não vai pro chão, não vai pro chão. E ele tentando aquela guilhotina doida lá. Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. Mas então, assim, nesse momento, eu tava meio que, tipo assim, pô, quem que a gente vai chamar? E o Rafael era um cara que, assim, já tinha um tempo que ele tinha lutado com o Barbarena, tinha vencido, mas não era assim, eu não sabia se ele se manteria na categoria 77 ou não, até porque ele tá ranqueado na de baixo. Sim.
Então é um cara que nem passou na minha cabeça por essa razão, né? E aí o Ali me ligou falando, ó, eu tenho uma luta que eu acho que é muito boa pra você, contra o Rafael dos Anjos. O que você acha? Eu falei, pô, essa luta é a luta. Tipo, sem dúvida. Rola até uma satisfaçãozinha no backstage ali, porque ele e o Rafael dos Anjos tiveram o Rafael dos Anjos era do Ali, né? Sim, era. E aí o Rafael saiu bem feliz, assim, porque ele tava tentando uma luta, acho que com o Khabib, alguma coisa assim, depois com o Makhachev, e aí ele sentiu que eu acho que com o Makhachev ele já não tava mais com o Ali, mas eu lembro que ele foi bem vocal, assim, de falar. Então eu acho que o Ali marca uma luta, assim, com um sorrisinho no rosto, né? E eu acho que assim, né, eles têm as coisas deles, eu não sei exatamente, nunca me aprofundei muito. Lógico. Mas eu acho que... Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas, assim, eu até hoje, da minha relação com o Ali, sempre foi muito positiva. O cara é, irmão, incrível. Conheci ele através do Durinho e do Camaro, que já trabalhavam com ele. Mas aí recebi, né, essa oferta, eu achei fenomenal, porque assim, pô, o cara é um campeão. Pra mim sempre foi um exemplo de campeão, porque assim, sendo brasileiro, eu assisti o Rafael antes de eu estar no UFC. Era um cara que eu já, né, admirava. Era um cara que teve uma corrida pelo título, vamos dizer, desafiadora, porque ele entrou no UFC, não foi fácil. Mas aí ele superou tudo isso, se tornou um dos melhores 70 quilos ali do mundo. Foi campeão, ganhou de todo mundo, né? Depois tentou fazer uma corrida pelo título na minha categoria, na 77, chegou muito próximo, disputou o cinturão interino. Então, assim, é um cara que pra mim faz todo sentido, né? É uma luta que faz muito sentido, então não tive dúvida de aceitar. E a outra questão que eu achei muito boa é que é o main event, 5 rounds. Então, assim, isso dá... é o que eu quero. Eu tô treinando para disputar um cinturão, eu tô indo para disputar um cinturão. Então as lutas que eu quero são os main events, são os 5 rounds, são o que colocam, né, mais destaque no meu nome e vão me alavancar ali para onde eu quero, né? Não tem como chegar no melhor nível correndo dos desafios, tem que pegar de frente os desafios. Verdade. Cara, você tava tão perto, o último papo que a gente teve, inclusive, eu tô tentando lembrar se o Durinho tava indo lutar com o Camaro. Não, eu acho que o Durinho tava indo lutar com o Camaro, porque eu joguei aquela, eu falei, bicho, o Durinho ganha, aí você tá uma luta de uma disputa de cinturão, o que vai acontecer? Eu lembro que a gente teve essa conversa, né? E aí rolou aquele tropeço contra... Caralho, com quem que foi? A última foi o... Eu perdi pro Belal. Pro Belal. Isso. E aí dá um passo, já dá um banho de água fria, porque ali praticamente quem ganhasse ia ou disputar direto ou tava na boca do gol, né? Sim, eu acho que principalmente pelo meu estilo, se eu conseguisse uma grande vitória em cima do Belal, eu acho que eu tinha a chance ali, né, de dar uma alavancada, de pular ali na frente da galera e chegar bem perto, porque eu tenho o estilo de ir pra dentro, de né, fazer lutão. Já o Belal é um cara que vai mais pela pontuação, amarra mais luta, e a gente sabe que isso afeta o UFC, né? Isso afeta as decisões que eles tomam. Sim. Então eu acho que até por isso tá demorando tanto pro Belal. Pra mim já passou da hora, ele ganhou de mim, eu sei que eu sou merecimento ele fez, né? Mas ele ganhou, né, do Durinho e pra mim o Durinho é o cara mais duro da categoria. Exatamente. Então, mas aí é meio que você falou, né? Tipo, aí bota um cara desse de campeão. Como é que vende pay-per-view, como é que lota a arena, né, cara? E é um cara embaçado, né, de tirar o cinturão dele. E é um estilo diferente e não necessariamente exciting de assistir. Sim. Mas o cara tá ganhando as lutas, né, cara? É foda. No final da história é o que conta, né? Sim. Tipo, tá ganhando, vai... mas o estilo é ruim, vai lá e ganha do cara. É foda, né, cara? Eu acho que o nosso é o único esporte que realmente é, tipo... É 50-50, 50% esporte, 50% entretenimento. Porque, tipo, o esporte por esporte não importa. Quem ganha é quem vai
quem vai subir, quem vai, né, chegar lá. Aqui, às vezes não. Às vezes você tem, por exemplo, o Colby encostado há quase 2 anos. Ganhou uma luta, mas assim, já uma e que também não faz nenhuma luta, ele não faz nada muito espetacular, não, mas ele complementa com a falação, com o personagem e tal, né, cara? É complicado. Cara, o que tem de tão foda nesse Belal Muhammad aí que os caras não conseguem ganhar dele, cara? Primeiro, o Durinho tudo bem, ele se machucou. Eu ainda acho que ele eu conversei com ele antes e ele super confiante, exalando confiança, mas eu acho que ele pegou muito cedo a luta. Mas o cara tá se sentindo bem, você não tem como ficar apontando dele também, né? Sim. Mas o que você acha que esse cara... Me faz uma análise, assim, do Belal pra gente tentar entender e explicar pros outros, assim, o jogo é fácil, aí ele vai lá, ele bota no chão, é só defender queda, aí ele tem uma trocação ok, ele não faz nada muito espetacular, mas ele é muito bom em tudo, sim, né? Sim. Eu acho que eu lutei com ele 2 vezes, né? A primeira você nocauteou. Eu nocauteei, e assim, eu tava esperando uma guerra, porque eu sabia que ele era um cara muito bom, ele era um cara principalmente muito resistente. Quando eu lutei com ele a primeira vez, eu acho que ele tinha 2 lutas no UFC. A primeira tinha sido com Alan Jouban, que foi uma guerra. Foi tipo, ele tomou acho que 4 ou 5 knockdowns e levantou e continuou indo para cima, perdeu nos pontos, mas foi tipo uma decisão dividida ali. Uhum. E depois ele teve uma vitória boa, foi uma luta assim com bastante ação e ele ganhou. Mas ele trocava mais naquela época. E eu fui já esperando uma luta assim, pô, o cara aguenta porrada, o cara é completo, vai ser uma guerra. Eu nocauteei ele no primeiro round, com menos de 2 minutos de luta. Uhum. E assim, foi uma luta onde realmente eu vi ali e fiquei bem, tipo... Pô, me deu uma confiança muito grande, porque ele era um cara muito bom. Mas eu acho que ele é um cara que conseguiu aprender muito com as derrotas que ele teve. Evoluiu então, assim, muito, né? Evoluiu e começou a lutar. Ele lutava de uma forma que expunha ele mais, colocava ele mais em risco. Talvez por ele ter uma resistência, ele tem um queixo muito bom, ele aguenta porrada. Mas ele se colocava na linha de fogo. Ele se colocava onde era perigoso ele tomar muita porrada. E aí até quem tem queixo duro vai cair. E aí eu acho que ele acabou mudando isso, começou a treinar muito wrestling, agora, né, mais do que nunca, com os caras lá, com o Khabib, com o time, né, do Khabib ele treinando. Então assim, começou a pegar essa parada do wrestling muito bem. É um cara que tem muito gás, né, ele é conhecido por isso, eu já treinei com ele algumas vezes. É um cara que tem muito gás, realmente ele não demonstra muito cansaço assim, nos treinos, é um cara que tem um rendimento muito bom e é um cara forte. Então eu acho que o que ele está fazendo de melhor para vencer é saber usar os atributos dele. Que entra no que você falou ali do Jack Maddalena, por exemplo, é o QI de luta. Tipo, pô, eu tenho várias ferramentas. Agora eu posso entrar na luta e não usar nenhuma delas. Né? Usar tudo que eu sou ruim e deixar tudo que eu sou bom de lado. Eu acho que o que o Belal tá fazendo muito bem é ele utiliza todas as ferramentas positivas que ele tem. Então, tipo, pô, na trocação, o cara se mexe, tá se mantendo fora de risco, ele só bate preciso e já mexe. Quando o cara vem botar pressão nele, ele ou clincha ou bota pra baixo, vai pro chão. Ali no chão, ele só vai crescer se o cara for ruim de chão. Então, ele vê que ele é melhor, ele começa a botar o giro. Se ele vê que o cara não tipo, que ele não é melhor que o cara, ele vai segurar, ele vai travar até a luta levantar. Levantou, mexe de novo. Usa o gás dele, porque ele sabe que isso é vamos dizer, um talento que ele tem. Ele tem gás para conseguir manter um ritmo intenso de luta. E ele tá sabendo administrar bem, né? Exatamente. Igual você tá falando. Ele mantém na zona de conforto dele, assim, não que seja confortável, zona de conforto no sentido de, tipo, pô, no que ele faz muito bem e que geralmente é o que o outro cara não vai estar confortável em fazer, não vai estar conseguindo fazer aquilo ali tão bem. E isso é o que eu vejo, tipo, na minha segunda luta com ele, pô,
a luta inteira eu voltava pro corner e eu ficava pensando assim, o que eu vou fazer? Porque, tipo, o cara tá mexendo pra caramba. Quando falta 2 minutos, ele me bota pra baixo. Eu sei que ele vai tentar me botar pra baixo. Mesmo assim, ele ainda me bota porque eu tô caçando ele. Só que se eu não caçar ele, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar parado, esperando? Talvez, seria uma, mas na hora ali, na luta, então e assim... frustra, né? Você sente, não sente? Tipo, eu me senti muito indo frustrado. pro segundo round, terceiro round ali, você já... Na tua cabeça você fala, tipo, fudeu, já não tipo, vou... Tipo, uma luta que foi muito frustrante pra mim de ver foi o Durinho com o Belal. Por quê? Eu sabia que o Durinho não estava bem. Eu não sabia qual era o grau da lesão dele, mas eu vi ali no primeiro round. Na hora que ele machuca, quando ele tentou né? a queda, dá pra ver, e ele ficou esquisito depois. Tipo, ele não usava mais. O semblante dele do primeiro pro segundo round ali é um negócio, cara, é um negócio impressionante. Você olha assim, a cara dele não consegue esconder. Entendeu? Só que o que eu conheço o Durinho há muitos anos, eu sei assim qual a mentalidade dele. E ele não corre igual ele não correu da luta. Só que o que me frustrava é tipo assim, eu sei que o Durinho tá pronto pra matar ou morrer ele, mas o Belal não vai arriscar. Não engaja, isso me deixava doido, porque o Durinho, ele tava ali tipo assim, pô, eu vou ficar aqui e você vai ter que vir tentar me acabar e é a hora que eu vou te pegar. E o Belal sabia que o Durinho tava machucado, sabia assim, pô, dava pra ver, tipo, o Belal tava ali, pô, chutando aquele braço ruim ali. E tipo, mas não fazia nada, ficava só na segurança, não arriscando. Então assim, eu acho que isso, ele tem consciência do potencial dele. E no final das contas, ele não tá nem, o cara tá sendo vaiado, foi super criticado. O Durinho perdeu provavelmente 5 rounds, foi 5 rounds? Não, foram 3, né? 3. Ele perdeu os 3 rounds e sai aplaudido. E o cara que dominou os 3 rounds dominou assim, porque não tem como dar a vitória pro Durinho. Ele sai de lá vaiado, mas ele não tá nem aí, ele quer a vitória. Sim. Né? E eu acho que isso é muito difícil de mentalmente você lidar com isso, porque como lutador, a gente tem a confiança, né? Nossa confiança no que a gente tem, no nosso potencial. O Belal, para conseguir lutar da forma que ele luta, ele precisa ter a confiança tão grande a ponto de poder reconhecer, por exemplo, na minha luta com ele na segunda, pô, o Vicente bate mais duro que eu. Se eu for pra trocação franca, eu vou cair, porque eu já caí uma vez. Eu não vou fazer isso com ele. E isso é, pra mim, eu falo pelo menos no meu ponto de vista, isso mentalmente, você tem que estar muito evoluído. Você tem que porque chega na hora ali, você leva 2, 3, 4 porradas, tem que cair pra cima, né? Cair pra cima. E também tem uma coisa assim, pô, você quer ser o melhor em tudo. Eu, pelo menos, quero. Eu quero ser o melhor do mundo. E tem uma parte de mim que pensa assim, pô, ser o melhor do mundo é ser o melhor em tudo. Mas não é. Porque ninguém é capaz de ser o melhor em tudo. Tanto que ele tá ganhando de caras que são muito melhores do que ele em várias coisas, mas no todo ele é melhor. Porque ele reconhece os pontos fracos dele e utiliza os pontos fortes dele. Isso é uma parada muito difícil. Eu acho que isso que é o que o campeão faz e o que diferencia o campeão. Por isso que eu acho que ele deveria, né, lutar pelo cinturão. Eu acho que o Leon é outro cara que também tem isso já há muitos anos. Eu também lutei com o Leon, mas em outros tempos. Mas assim, o Leon também já é um cara que tem essa pegada também. Eu acho que ele tem mais ferramenta do que o Belal. É um cara muito bom de trocação, canhoto, muito habilidoso. Mas aí o Belal vai numa luta dessa com o Leon Edwards e fica botando ele pra baixo e ganha. Mas não sei se aí já é uma luta que eu... Você acha que o Leon é mesmo? Caramba! Eu acho porque o Leon, ele tem as ferramentas fortes que o Belal tem também. Então assim, o Leon tem muito gás. O Leon, ele não é um wrestler, mas ele faz wrestling, tipo, não... Sim. não o que a galera não entende é isso. O cara, ele não tem 90% do jogo dele focado no wrestling, mas todo mundo é bom de wrestling hoje já, né? E assim, pô, ele fez... Vamos pegar a primeira luta dele com o Kamaru. O Kamaru dominou a luta inteira, mas ele ficou ali na briga e levantando, com o melhor também, wrestler, né, ali que eu já vi fazendo aquilo, que é o Kamaru. Então, assim, o cara é duro. Essa segunda luta dele com o Kamaru, você acha que o mental falou mais alto ali já?
Acho que Aquele cinturão faz uma diferença no mental do cara também, não faz? Eu acho que dos dois lados. Eu acho que o Kamaru foi tão dominante e perder da forma que perdeu. É difícil você voltar e voltar rápido de uma derrota como essa. Talvez o Kamaru tivesse que ter esperado um pouco mais. Porque ele estava claramente ganhando aquela luta. E aí ele foi nocauteado. E isso coloca duas coisas na cabeça do Kamaru. Uma, pô, eu sou melhor que esse cara. Mas isso é perigoso, porque você já perdeu e você vai fazer uma revanche. E dois, coloca assim, mas ele tem a capacidade de acabar a luta com um golpe. Então o Kamaru entrou nessa luta, na segunda luta, né, com essas coisas na cabeça. E aí o que eu vejo de fora, eu vejo, tipo, toda finta que o Leon jogava, e o Leon não chutou cabeça tanto quanto ele chutou na primeira luta, mas toda finta de perna que ele jogava, o Kamaru já subia a mão, já ficava preocupado, né? Então o Leon só brincou com aquilo ali, tipo assim, pô, eu tenho essa paradinha aqui que vai deixar ele preocupado. Plantou a sementinha, né? E o resto eu vou trabalhando solto. E ele jogou solto, o Kamaru, tipo, você via, ele entrava de queda antes da hora. Ele tentava forçar as coisas. E se você acompanhar a carreira do Kamaru inteira, ele sempre lutou no pace dele. E ele sempre dominou, né? Ele sempre era o cara que ia tipo meio bullying o outro cara ali. E a luta né? era dele. Tipo assim, a gente vai lutar no meu território, no meu tempo. Eu vou fazer o que eu quero e você vai fazer o que eu quero. Na segunda luta com o Leon, não era isso que acontecia. Essa análise é perfeita, porque é exatamente isso, né? Ele perdeu aquele, tipo, eu dito passo, né? Onde a gente vai, é foda, né? Cara, luta é foda, né, cara? O que você acha que rolou naquela luta na tua última luta com o Geoff Neal? E qual que foi esse perrengue aí que falaram da comissão atlética, não sei o que? Eu não tava sabendo disso, cara. Não, foi uma coisa... A gente deixou baixo até pra resolver logo. Mas, tipo... Primeiro, assim, eu acho que o primeiro ponto foi... Eu aceitei essa luta muito fresco da derrota do Belal. E eu tinha muita coisa pra reestruturar. Mentalmente, você diz? Mentalmente e estrategicamente, eu digo, de carreira, assim. Então, quando acabou a luta do Belal, tipo, pra mim foi uma surpresa. Eu acho que talvez foi uma das razões da minha derrota também, porque eu tava muito confiante, talvez confiante demais que eu ia vencer o Belal de novo. Eu também tava muito confiante. Porque pra mim era assim, pô, tô no meu melhor momento, eu tô voando. Tipo, eu já ganhei desse cara uma vez, eu sei que ele é duro, mas, pô, eu sou duríssimo. Então ali foi um balde de água fria, tipo assim, caraca, meu irmão. E posicionamento em ranking. Em ranking, tipo, e tudo, e tipo... Foda, né? Como é que fica a cabeça, cara? É uma merda, né? Tipo, porque não é só... Eu sempre falo que, tipo, a parada de lutador, assim, tipo... Sei lá, a gente brinca, né? Sei lá, de cueca na frente de todo mundo e perder pra um outro cara na porrada. Isso é um negócio muito brutal no mental do cara, né? Porque você não tá jogando truco, você não tá jogando, não é jogando baralho, é tipo, você perdeu pro cara na porrada. E aí, tipo, você não... Na cabeça do cara ali, e aí isso é só uma parte. Aí tem... Porra, eu tô aqui, eu tava uma vitória de ir pro cinturão, tal, não sei o que. Esse balde de água fria aí é muito foda, né? Sim, não, eu acho que assim, é nesse momento que eu vejo o quão é importante o trabalho psicológico que eu faço há anos. Porque eu fico pensando assim, se eu tivesse perdido pro Belal sem ter um trabalho psicológico, mesmo, eu nem sei como é que teria sido. Tem gente que não volta, né? Exatamente, ou nunca mais consegue, tipo... Né, dar a volta por cima, vamos dizer. Porque uma coisa é você voltar a lutar, outra coisa é você voltar a melhorar, a continuar, tipo, evoluindo, a continuar encontrando o que vai te fazer melhor, o que é o próximo desafio. E é isso que eu venho, né, trabalhando. Mas enfim, eu tinha perdido ali, foi aquele balde de água fria. Eu realmente, assim, por um tempo fiquei meio que, caramba, beleza, agora deixa eu olhar para tudo e tentar entender. Só que eu ainda não tinha, eu não tive o tempo de entender várias coisas que eu precisava reestruturar na minha carreira, né? Treinamento, várias coisas. E veio a oportunidade de lutar com o Jeff.
E aí o meu lado, vamos dizer, lutador, falou mais alto. Aquele lado tipo assim, meu irmão, eu saio na mão com qualquer um. O Jeff Neal é trocador. Então assim, pô, já é um ponto a favor, boa, porque né? Pelo menos a gente vai ficar onde eu gosto, que é trocação. E tipo, e vamos lá. E eu quero voltar a ganhar. Porque aí eu já vou, tipo, já é o meio caminho andado, já vou estar na vitória de novo. Só que assim, eu pensei naquele lado, né, tipo, eu olhei pelo lado, tipo, preguiçoso, vamos dizer assim. Em vez de realmente, não, vamos tirar um tempo, vamos trabalhar, vamos voltar, vamos entender por que você perdeu pro Belal, vamos entender por que você talvez não tá evoluindo tanto entre uma luta e outra, porque hoje eu olho pra mim, Jeff Neal, Belal, Chiesa, Tyron Woodley, antes disso foi o Randy Brown e Nico Price. Se eu pegar essas 6 lutas, o Vicente era praticamente o mesmo. Eu fiquei mais duro em algumas coisas, treinei porque eu sempre treino. Bom pra caralho, mas aquele cara que... Mas é outro nível. Cai pra dentro, de repente dá agora, 2 passos pra trás, era o que você precisava. Se eu pego essas lutas e eu olho e tipo assim, dá pra eu me mapear, tu acha que o Belal não fez isso? 100%. Que o Jeff Neal não fez isso? Só que ali eu tive, vamos dizer, eu fui pelo lado preguiçoso, tipo, vamos pegar essa luta que é uma luta favorável de jogo e vai na mão. E grana, faz muita diferença nessa hora também? Tipo, dá uma apertada, vou pegar, tô precisando de dinheirinho, quero comprar uma casa, quero comprar um carro. Isso influencia? Eu acho que faz, graças a Deus. Eu acho que eu tive muitas pessoas boas, assim, meu pai foi uma delas, sempre me aconselhou muito bem sobre dinheiro, e sempre falou assim, a coisa mais importante, assim, não se endivida e guarda porque você não sabe o que é o dia de amanhã. Então assim, vai guardando, não guardando para coisa ruim só não. Uma é para você estar protegido, né, quando acontecer algo ruim, outra é para você poder realmente, tipo assim, construir sua vida, né? Então, de forma alguma eu lutei com o Jeff pelo dinheiro, né? É uma coisa que graças a Deus já, tipo, eu tenho uma vida muito boa, uma condição, né, de prover tudo que eu preciso para minha família e de poder viver muito bem, assim, de poder viver tranquilo também, nem quero ficar, vamos dizer... Eu tenho gostos muito simples, então isso me ajuda também. Isso, exatamente. Eu tenho gostos muito simples, eu me divirto com pouco. Por exemplo, eu gosto de carro. O carro é uma coisa cara. Mas, pô, o carro que eu tenho lá no Brasil, que eu construí de corrida, foi meu primeiro carro. Eu guardei ele, eu comprei... Minha mãe me deu ele quando eu tinha 20 anos de idade. E era um carro, um Corolla 99. Eu peguei ele em 2011. Então já era um carro bem velho, bem baratinho, assim. Mas, pô, tenho ele até hoje e eu me amarro. Hoje em dia ele não tem nada por dentro. Um Santo Antônio, a gaiola, 2 bancos. Cara. Então, assim, eu sempre fui realizando as coisas que eu gosto, mas aos poucos, devagarzinho. Então, assim, eu acho que o dinheiro, ele sim pode, tipo, ser uma parada que a galera bota na cabeça, mas eu acho que nunca é positivo. Eu acho que ele acaba, se você foca muito nisso, você vai ser um escravo disso. E aí é complicado, porque você ter que lutar porque você não tem como pagar as suas contas, se isso é uma coisa, a condição que você tá, beleza, eu entendo. Tipo assim, não foi você que colheu isso. De repente, né? Você tem que tentar sair desse ciclo, exatamente, né? E aí, isso daí, pô, todo mundo, muita gente vai passar por isso. E é o que a galera, né, passa. Isso daí talvez o que começou o meu sonho, né? Tipo, lá atrás, eu queria lutar e tudo, e tipo, eu acreditei nisso, mas lá no começo, pô, eu queria, né, poder viver só, poder, pô, casar com minha mulher e poder dar uma vida boa pra ela. Então isso sim era uma motivação, mas não era, tipo, por isso. Era pelo meu sonho, é pelo que eu faço. Então acho que saber, né, colocar isso em equilíbrio. Agora, se você tá bem, se você, pô, tá ali, tá fazendo suas lutas, e aí você, tipo, vamos dizer, quer comer mais do que você consegue, e aí você começa a ter que lutar
para pagar as contas que você mesmo colocou, né, nas suas costas. Sim, isso complica, isso te coloca numa situação muito difícil. Se eu pudesse, né, dar um conselho para muita gente, é tipo, pô, vai aos pouquinhos, vai construindo, porque vai chegar e aos poucos construindo é melhor. Você vai dando mais valor, você vai vendo que, tipo, que a construção vai ter muito mais valor do que a colheita ali, e a colheita vai vir naturalmente. Exatamente. É que a colheita, dependendo da situação, é um negócio que vem muito, muito rápido e por pouco tempo, e o pessoal não entende isso. Né? Os caras falam, vou comprar porque 3 mesinhos, 4 mesinhos eu vou lutar de novo. Aí o cara já vai lutar com... E você deixa de a mentalidade aprender errada, uma parada, né? também, tipo assim, se você tá colocando a sua alegria no que você tá colhendo, o dia que você não colher, tu vai estar triste, tu vai estar infeliz. É verdade. Agora, se você consegue colocar, se você consegue entender que a verdadeira felicidade está no plantar, você sempre vai estar feliz, porque você sempre consegue plantar. Talvez sua plantação vai embora, né? Não vai vir chuva, vai morrer tudo. Pô, vai plantar de novo. Só que vai plantar no aperto, mas vai plantar, só que você vai estar feliz que você está plantando. Aí você vai ver ali como é que você vai regar, e aí você vai ver crescendo. E aí quando o fruto vier, caraca, isso foi consequência do que você plantou. Então você vai conseguir colher aquilo ali só com, tipo, com gratidão, não é nem com alegria, porque a alegria estava na hora de plantar. Exato. A colheita vai ser pura gratidão. E aí vai vir muito mais do que você pensava, que você vai compartilhar até com os outros. Então eu acho que isso é uma coisa que tem como ensinar um pouco, mas muito eu acho que a gente vai aprendendo com a vida. A gente vai, né, com as coisas que vão acontecendo na nossa vida, a gente vai recebendo. Esse foi um dos aprendizados também, tipo, uma das coisas que vamos dizer, contribuíram para minhas últimas 2 derrotas. Foi quanto eu estava focado em uma coisa que é tão ruim quanto focar no dinheiro, focado no resultado. Então, tipo assim, para mim naquele momento era assim, pô, se eu ganhar, porque eu tô ganhando muito, eu sou bom. Agora, se eu perder, eu não sou bom. E isso não é verdade, né? Porque exatamente. O Vicente não muda, velho. O Vicente não perdeu e começou a ser menos dedicado, um pai pior, um marido pior, um filho pior, um funcionário pior. Pô, não. Talvez eu fiquei mais dedicado porque eu perdi e eu comecei a, tipo, caraca, eu tenho que melhorar isso e aquilo. Então, tipo, o resultado é consequência, ele não é o ponto principal. E eu acho que isso vamos dizer, talvez eu não errei no dinheiro, mas eu errei nisso, porque eu foquei muito no resultado. E tipo assim, pô, é ganhar, eu preciso ganhar. É tipo, essa vitória com o Belal que vai me dar o cinturão. Só que quando ela não veio, caraca, era tipo assim, agora, pô, eu não era aquilo tudo que a galera tava falando. Eu não era aquilo tudo que eu pensava que eu era. Só que não, eu nunca fui o que os outros estão falando, eu sou o que eu sou. Com ou sem vitória, eu sou o que eu sou. É difícil o cara entender isso, né, cara? É foda, né? Eu lembro que você falou depois da luta do Steven Thompson, você falou que foi boa aquela derrota, porque você aprendeu muito. Sim. Tem gente que precisa do eu acho que não é nem um chacoalhão, é um gancho, fazer volta, vamos ver. E aí você coloca, assim, que você incluiu na sua pergunta também ali, do que aconteceu depois da luta do Jeff Neal, né? E aí é onde eu falo assim, pô, eu às vezes sou um cara, eu sou muito cabeça dura, né? Minha família sabe, minha esposa sempre já me falou, minha mãe, né? Todo mundo que me conhece mais próximo sabe que eu sou cabeça dura. E às vezes eu preciso, tipo, realmente ter lições de formas que são desafiadoras, são difíceis. E eu acho que a luta com o Jeff Neal foi isso, foi tipo, pô, eu tive que... Você descobriu que não era a hora boa do pior jeito, né? Do pior jeito. Pô, eu fui nocauteado a primeira vez. Como já saiu aí nas mídias, né? Agora, eu não tava falando muito sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que, assim, que era mais, né, mais pessoal, mas já saiu agora, então também compartilhar com a galera. Mas, né, eu tive uma complicação porque acabou dando um pequeno sangramento no cérebro.
é uma coisa séria. Então, assim, é uma coisa que assustou muito minha família, né? Eu acho que eu não fui tão assustado porque eu acho que eu sempre entendi o que eu tava colocando e na você luta. meio que você não espera ter um sangramento no cérebro, mas você meio que entende, né? Porque você tá ali trocando porrada, tal, não sei o quê. É aquela coisa tipo assim, quebrou o braço. Você fala, quebrou. Pra alguns fala, caralho, ele quebrou o braço. E pra outros assim, quebrou o braço. É luta, né, cara? Quebra mesmo. Eu acho que só assim tornou mais real para as pessoas em volta de mim e para talvez os fãs quão real nosso esporte é. O quanto realmente a gente está colocando ali. Porque do dia que eu aceitei esse esporte, eu falei assim, um cara que eu admiro muito é o Ayrton Senna. E o Ayrton Senna deu tudo pro esporte dele. Inclusive a vida. E tipo assim, é o que ele queria? Eu acho que não. Mas é o que ele estava disposto. Eu não quero de forma alguma, Deus me protege, Deus proteja todos os atletas. Tem nem madeira pra bater aqui, mas faz de conta. Que nada aconteça com ninguém. Mas a minha atitude no esporte é tipo assim, eu vou lá pra tudo que for. Só que também, isso que aconteceu me abriu o olho pra tantas coisas, que eu comecei a ver assim, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo algo que era parecido com o que o Belal fazia, que talvez o Belal aprendeu. Eu tava me colocando no risco sem precisar. Eu aguento porrada pra caralho. E era meio que a sua marca registrada, né, cara? Tipo, e é uma marca registrada perigosa pra caralho, né, cara? Porque assim, eu aguento porrada. Tanto que assim, o que aconteceu comigo foi fruto de aguentar muita porrada. Porque com o Jeff Neal eu tomei, eu acho que 4 ou 5 knockdowns. Eu tomei muita porrada. Só pra todo mundo, né, saber que eu tô bem. Sim. Eu fiquei no hospital 2 dias. Em observação ali, eu fiquei na UTI, mas não tive nada, então nenhuma complicação. Realmente eu fiquei lá só por observação, só que em questão médica, a minha evolução foi muito boa, foi muito bom. Então realmente assim, Deus entrou lá e Deus me protegeu, né? Deus deu tudo que eu precisava para poder passar por isso. Eu falo assim, Deus nos dá às vezes lições duras, mas Ele também providencia tudo que a gente precisa para superar. E foi isso. Então eu fiz diversos exames, desde lá até hoje, todos os exames voltaram, não tem nem resquício. É como se eu nunca tivesse sofrido nada. Hoje em dia já existe também como fazer exames para ver se as pessoas têm sequelas de danos passados. Eu não tenho nada também. Então, assim, os médicos todos me liberaram. Eu fui liberado por 5 neurologistas, 3 deles especialistas em neurocirurgia e que já lidaram com esporte de NFL, com uma galera que sofre muito com isso, é veterano de guerra, com as explosões. Acontece muito dano cerebral. Então os neurologistas que trabalham com isso também, e todos eles me liberaram. Só que o desafio que ficou foi a comissão de Nevada, ficou muito preocupada com isso, porque não é uma coisa tão comum, né, de acontecer. Sim. Então eles, estavam... Você teve que ir lá, não, né? Não tive que ir, mas eu fui para Boston. Eu fui para Boston para um dos melhores, assim, especialistas fazer exame. Tudo isso o UFC que foi mandando, né, e foi me levando para vários neurologistas. Fiz um monte de teste, motor, de memória, exames. A galera faz ressonância, né, da cabeça. Uhum. Eu não sei quantas ressonâncias eu já fiz depois disso. Caramba, uma das ressonâncias que são bem legais são umas que mostram o cérebro. Depois ele tira toda a massa, vamos dizer, do cérebro e só mostra as artérias. Depois só as veias. E aí o cara consegue ver tudo. E nisso que ele vê tudo, ele consegue dizer assim, se tem alguma lesão, se tem alguma lesão, uma coisa que a tecnologia tá impressionante, né? Tá, aneurisma e coisas assim, tudo, dá pra ver tudo. E o meu cérebro, ele tá 100% saudável como uma pessoa, normal e muito saudável. Uma pessoa normal e assim, muito saudável, tá ligado? Não, eu digo assim pra entendi, então, é engraçado, assim, né? Então acho que isso é o ponto mais importante, eu tô voltando, mas pros meus fãs que se preocupam comigo, tô voltando liberado, não tô voltando certo, na doida, né? Não tô voltando. E foi assim, um momento, eu acho que realmente
Por que essa lição foi importante para mim? Eu, às vezes, eu acho que eu sou uma pessoa que, assim, eu consigo lidar muito bem com medo. Então, é difícil as coisas me darem medo. Mas o que me fez repensar em tudo nesse momento? Lá no começo, assim que eu estava passando por tudo isso, os médicos estavam me vendo e as comissões, existia uma dúvida se eu poderia competir ainda. Isso me deu medo e isso me fez pensar, isso me fez, caraca, meu irmão, eu preciso rever isso, porque existe a possibilidade de eu não fazer o que eu mais amo fazer na vida. E por quê? Porque talvez eu não estou lutando com todo o meu potencial. Porque eu posso esquivar, eu posso botar guarda, eu posso ter muito mais skill, vamos dizer assim, né? Habilidade do que eu estou fazendo. Porque eu tô querendo ir lá e fazer guerra, porque eu tô querendo ir lá e ser cabeça dura e não, vamos lutar desse meu jeito, que braço é bom, duro, dá porrada, que eu vou te dar porrada também. Exatamente. E por causa disso eu posso ter tudo isso tirado de mim. Tipo, o que eu, desde os 15 anos, venho plantando, eu posso, tipo, ter isso tirado de mim. Não, eu quero plantar. E eu quero plantar, tipo, bem, eu quero... desenvolver o máximo do meu potencial. E eu acho que isso foi a grande mudança. E aí, realmente, depois do Jeff Neal, eu fui suspenso inicialmente por 6 meses. Eu descobri só agora, né? Quando eu fui marcar minha luta com o Rafael, que a comissão de Nevada me suspendeu e não me informou por 1 ano. Então, por isso que teve aquela mudança de julho para agosto, porque teria que ser 1 ano só depois da minha luta. Mas isso em Nevada, né? Sim. Então isso me deu tempo primeiro, tirei as maiores férias da minha vida. Tipo, eu nunca fiquei 2 meses sem treinar, tipo, sem fazer sparring, sem fazer nada. Sem sparring fiquei 6 meses. Então o tempo que eu inicialmente teria de suspensão de luta, eu, por escolha minha, conversando com os médicos, eu decidi não fazer sparring. Então 6 meses sem sparring, nunca fiquei tanto tempo. Achei bom pra caramba. Treinei muita coisa técnica, então tipo manopla, correção, footwork, esquiva, trabalha guarda, estuda luta, vai treinar chão, desenvolver. Eu sou um finalizador, sempre fui. Vamos desenvolver isso, vamos ver isso também. Wrestling, vamos treinar wrestling. Tudo isso também ao mesmo tempo vim estruturando e percebi junto com minha esposa, realmente. A gente já estava pensando isso depois do Belal e ali só, né, foi confirmando. Flórida é o próximo passo. Tá morando aqui agora, Tô né? morando aqui, então agora eu tô na Flórida, a gente... Como é que tá a vida na América agora então, cara? Graças a Deus, cara, A única coisa que você vai sentir a diferença é a grana. Sim. É a grana, porque agora é outro... Eu acho que tem o lado bom e o lado ruim. Não pode ficar convertendo. Eu acho que uma não converter. E eu acho que a outra é tipo... Como é que eu poderia dizer? Realmente eu acho que assim, os Estados Unidos, e eu vejo isso hoje vivendo, é o país das oportunidades. Sim. E oportunidades por quê? Não porque é melhor ou pior do que outro país em nada, mas o mérito é muito mais reconhecido. Então acho que aqui, no pouco tempo que eu tô aqui desde fevereiro, de vez, né? Eu vejo quanta oportunidade aparece simplesmente por eu ser um lutador do UFC, um cara ranqueado, um cara que você fala eu tipo, já sabia, patrocínio, eu sou um cara que gosta de carro e sempre gostei de carro. E tem vários caras que gostam, que são do meio automobilístico, né? E gostam de luta. E, aqui os caras, eles entendem o que tá por trás de um atleta, vamos dizer assim. Então, assim, o cara não olha o valor pra que mim, tem, né? O cara olha pro meu número ali no ranking e ele não acha, tipo, massa, esse cara aí é um top 10. Ele olha e fala assim, meu irmão, esse cara trabalhou pra tá aí, velho. Eles têm uma história por causa... Eu respeito esse cara porque eu sei que ele não tá aí à toa. E isso aqui é muito claro. Olha o tamanho da... as iguanas. Eu vou tentar mostrar na câmera pra vocês. Tem uma iguana gigante atravessando a rua ali. Aqui é super comum. Mas, então, eu acho que, assim, que isso é uma coisa
essa parada do mérito, essa parada do reconhecimento, ela traz as oportunidades. Então, assim, você vem pra cá e você é trabalhador, não tem como dar errado. Você vem pra cá e você quer se dar bem, pô, você vai passar perrengue. Vai ter que passar o teu perrengue, né, Agora, cara? você vem pra cá pra trabalhar, e isso no Brasil, pô, tem tanta gente que eu vejo, que eu conheço, que eu vivi ali, compartilhei tatame junto, que se dedica, que trabalha, que, meu irmão, abdica de tanta coisa. E não acontece, e infelizmente, né, não acontece, e infelizmente não é reconhecido, e infelizmente, foda. assim, pô, não tem os eventos para destacar, não tem evento por várias razões, tipo, não tem muita empresa que vai apoiar, que vai... Aqui um evento pequeno vai ter várias empresas patrocinando. Por quê? Porque ele vai ter uma divulgação ali na internet, ele vai talvez ter um site passando, transmitindo, e isso já é, a empresa já vê como gerar isso, porque a empresa é local, ela tá pensando, pô, eu sou aqui de Pompano Beach, vai ter o evento em Pompano Beach, tem uma academia aqui em Pompano Beach, pô, deixa eu patrocinar esse cara porque ele vai trazer o mercado local para mim. E isso acontece aqui, pô, no Brasil não acontece. No Brasil a gente vê que a galera quer pensar só muito grande, mas tem que pensar pequeno primeiro para poder ir crescendo, né? Eu acho que isso é o diferencial que eu tô vendo, né? E que eu tô achando muito positivo, né? Eu acho que várias coisas, assim, eu precisava já agora de treinar num lugar como aqui o Cliff. Com consistência, né? Sim, eu treino há anos. E você treinava num galera, lugar que é bom demais, né, cara? O Cerrado. Sim, MMA. pô, o Cerrado, tipo assim, eu construí a minha história no UFC lá. Então, e hoje eu já não faço mais parte do Cerrado, porém eu saí muito feliz de ter contribuído ali com o que eu pude, de poder ver que eles estão colocando outros lá no UFC. Então tem a Vivi, que representa Brasília e o Brasil muito bem. Tem agora os irmãos Bonfim, que são monstros. Da onde que... A gente fala da onde que surgiu, mas não surgiu. Eles já estavam lá, a gente que conhecia, né? Pô, estavam lá em Brasília, irmão. E é um trabalho assim, muito, muito, muito bonito que vem sendo feito. E não só no Cerrado, assim, tem a Brasília Luta Livre também, que é onde os irmãos Bonfim treinam a parte de chão, que é onde, né, agora nesse tempo, eu desde muitos anos treino a minha luta livre lá na Brasília Luta Livre com o mestre Renato, e acabei que um tempo eu deixei de treinar, e agora nesses últimos tempos, né, antes de vir para cá de vez, voltei a treinar lá, e é uma coisa que eu fico muito feliz também, de saber, assim, Brasília está muito bem, Brasília tem muita gente que quer crescer, né? Que quer crescer, isso. Mas para mim, no nível que eu tava, você tem que sair tem que sair da tua área de conforto ali. Eu sempre falo isso, cara, tipo, o treino é bom, mas você tem aqueles 5 cara top que você treina e a gente acaba se sabotando sem querer. Porque aí você vai treinar com o cara, você sabe, você treina com aquele cara faz 2 anos, você sabe o que você faz que funciona e o que ele faz que funciona. Sim. Aí você só fica fazendo o que você sabe que vai funcionar e você não deixa ele fazer o que ele sabe que vai funcionar. E isso você tá se sabotando, você não tá crescendo necessariamente, você tá tendo um treino bom, mas você não tá se evoluindo. Aí você vem cá e você cai num lugar igual aqui o Cliff, que, porra, gira gente pra caramba, você tem assim, tipo, top 10 de evento do mundo inteiro. Eu acho que 5 top 10, mas o círculo de gente, 15, entendeu? Tipo, do 77 do UFC estão aqui. Então, aparece um cara assim um dia com uma mochilinha nas costas, seu primeiro treino, o cara vai lá e passa o carro em 3, 4 caras que você fala assim, caralho, é isso que você precisa. Se eu listar aqui no top 15, tem o Ian Gary, tem eu, tem o Durinho, tem o Shavkat Romanov, tem... Caralho, é verdade, cara. Agora sim, talvez eu esteja esquecendo alguém, mas tem o Dingley. Pô, tem o Michael Chandler. Tem o Michael Chandler. Tem o... Pô, Yusako é um moleque japonês que eu tô treinando muito. É um monstro. 22 anos, Nossa. Vai ser uma lenda. Outro cara... Aí você pega Bellator. Jason Jackson, número 2 do ranking, deve disputar o cinturão em breve. O Logan Storley era o campeão interino do Bellator. Outro monstro. Tipo, loucura, né, Muhammad, que é um cara russo. Meu irmão, esse cara é
aqueles wrestling sambo, né? Completo, trocação, perigoso. O Usman vira e mexe, pinga aí também Usman, pra treinar. Pra né? esse camp, o Usman agora no final tá vindo muito, me ajudando Que legal, muito. Porque cara. eu e ele a gente treina anos juntos. A gente Que morou legal. no TUF juntos. Então ele já lutou com o Rafael, então ele tá me dando aquela visão de dentro. Então assim, quando eu olho assim, eu falo, não é comparável, não é questão de um é melhor e o outro é pior. Não, é o momento que eu tô e é isso que eu preciso. É isso que ficou muito claro pra mim, é isso que foi mostrado pra mim, assim, pô, eu preciso disso aqui agora. E eu tô sentindo, tipo, o melhor é quando você consegue ver, sem nem lutar, o quanto você tá evoluindo. E eu vi que, tipo assim, eu falo, pô, eu quero me ver lutar. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu também. Porque eu sou fanboy faz tempo feliz. Já, cara. Porra. Aí eu vou dar a última volta no quarteirão aqui pra gente encerrar. Aí você igual você tá falando, eu quero me ver lutar, você se levanta ali como uma entidade por cima, assim, como é que você vê, sem revelar nada que não pode revelar, mas como é que você vê a luta se desenrolando? Eu acho que... São 5 rounds, né? O Borrachinha, eu fiz uma resenha com o Borrachinha, e o Borrachinha me falou um negócio interessante, que a gente tava falando da luta dele com o Shimaev e tal, ele fez assim, cara, eu assinei um contrato de... Eu perguntei pra ele a mesma coisa, eu falei, como é que você vê a luta? Ele falou, cara, eu imagino que vai ser uma loucura, um negócio agressivo, muita agressividade, porque são 3 rounds. Sim. Então, tipo, a gente vai com o pé no acelerador e o gás não acaba antes de acabar 3 rounds. Sim. E levando isso em consideração que são 5 rounds também, qual é a diferença e como que você vê essa luta desenrolando? Eu vejo assim, eu acho que o Rafael é um cara muito experiente, é um cara que já lutou 5 rounds, eu acho que mais de 10 vezes, com certeza. E então é uma luta onde eu sei que o pace vai ser grande, porque o Rafael tem isso a favor dele e talvez ele tenha em mente que ele vai me cansar, né? E vai se aproveitar de cada round que puder ter. Eu, por outro lado, tô aqui, tipo, pensando assim, pô, isso é o que eu vejo no futuro, né? Pra mim, lutas de 5 rounds, disputa de cinturões. Eu sou um top 10 hoje, eu já fui um top 5. Eu quero lutar com o que pra mim representa ser algo assim. Que é um cara inteligente, um cara com alto QI, um cara que completa em todas as áreas, porque nesse nível do MMA todo mundo tem tudo. E fazer um lutão, porque eu tenho certeza que o Rafael vai estar voando, e eu sei que eu vou estar voando, então a gente vai dar um grande show. Então o que eu antecipo é isso, é um grande show, uma grande luta. Não vejo a luta acabando rápido, mas vejo sim eu acabando com a luta. Então sempre que eu entro lá, eu acho que eu sou capaz de acabar com qualquer um, porque eu fui abençoado com isso, né? Eu tenho finalização, eu tenho poder de nocaute, eu tenho um ímpeto para entrar lá e aproveitar qualquer oportunidade que tiver. E você busca, né? Você vai atrás da finalização. Eu acho que hoje, com muito mais QI e muito mais, né, desenvolvimento técnico e estratégico, o que eu posso garantir é que, assim, que meu instinto ainda está lá. O assassino silencioso ainda vive dentro de mim, só que hoje muito mais perigoso. Eu acho que hoje é um cara que vai criar oportunidade, mas sem se colocar num risco à toa, sem se colocar num risco desnecessário, mas ainda aquele cara que está pronto para tudo, pronto para, tipo, apareceu a brecha, eu vou lá e vou sem medo de finalizar, sem medo de nocautear, porque eu sei que eu tenho as ferramentas para isso. Então vai ser um lutão, vai ser um lutão. Tô animado. Essa semana tem que passar logo para vir Fight Week e me divertir. Irado. Bom, vocês estão assistindo isso aqui na Fight Week, então já é o esquenta para a luta do Luke. Assassino silencioso, se fosse traduzir isso pro mineirês, seria o come quieto? Pode ser. Eu acho que pelas pode beiradas ser. ali. Eu acho que
Eu acho que isso daí é uma coisa que, por parte da minha família é mineira, né? Minha mãe, ao lado da minha mãe é mineira. O come quieto é foda. Eu acho que é mais assim, trabalhar em silêncio, né? Trabalhar. Eu acho que não faz muita diferença. O trabalho é trabalho. Se eu tô falando o que eu tô fazendo ou se eu tô só fazendo, pra mim não faz diferença. Talvez se eu não falar, vai ficar até mais difícil pros outros caras se prepararem pro que tá vindo. Então, o come quieto, ele acaba, né, comendo melhor porque porque não tem como se preparar, vai ser de surpresa. Ai, cara, muito bom. Escuta, Então é isso. conta uma curiosidade do Durinho. O Durinho é que eu avisei o Durinho de última hora, sabe? Sim. Mas era pra ele estar sentado no meinho aqui. Ia ser a gente vai demais, fazer, depois da luta, a gente vai fazer essa resenha. Tô fazer. felizão que você tá morando aqui agora. Fazer. Conta uma do Durinho, que quando eu gravar com o Durinho, eu vou fazer ele contar uma sua também. Boa, vamos ver. Que ninguém sabe, uma história de vocês aí, sei lá. Deixa eu pensar. Caraca. Eu sou ruim de história, eu sou ruim de ficar gravando história. Porque eu não tenho costume de ficar De repente um bastidor de luta, uma mania, alguma coisa que a gente não... Caraca. Ele já me falou aqui que ele é chorão. Ah, ele é chorão. Ele é chorão. Eu acho assim, eu acho que a parada de chorão não é nem tipo não é uma coisa ruim, acho que é positivo. Não, ele chorão assim eu também sou. Eu falei exatamente isso. A história que eu tenho é muito positiva porque assim, eu sou o contrário. Eu às vezes tenho dificuldade de chorar. De soltar a emoção, né? De soltar. Só que eu acho muito ruim. E isso foi uma parada que eu aprendi muito com o Durinho. Mas você segura pra não chorar ou você não sente? Não sinto. Às vezes eu queria chorar. Eu já falei isso pra minha esposa várias vezes, assim, tem filme que eu falo, pô, esse filme eu queria chorar porque, tipo, eu queria deixar o que eu sinto com o filme sair, mas não consigo. Cara, que e o doideira. Durinho, tipo, eu acho que isso é uma das várias coisas que eu já aprendi com ele, tipo... É como ele é bem resolvido com isso no sentido de assim, pô, ele sente as emoções dele e deixa, e tipo assim, pô, não é... Não faz ele menos isso ou menos aquilo. Pô, eu, como conheço ele há muitos anos, tipo assim, eu vejo ele entrando pra luta várias vezes, quando eu não consigo ir no corner dele, eu vejo, e eu consigo ver o momento que ele tá ali entrando e que ele tá emocionado. E eu falo, pô, massa, o Durinho tá bem, tá ali, tá... Porque hoje ele já aceitou quem ele é. Ele sabe que isso é ele, que não tem que esconder isso de ninguém, tem que só ser ele, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu aprendo muito com ele. Outra coisa que eu aprendi com ele, que eu acho que foi um aprendizado ida e volta, corte de peso. É uma coisa, isso daí pode ser uma história meio engraçada assim, e foi sofrida na época, mas é engraçado. Mas assim, ele cortava peso para 70 quilos, Jesus. não era normal. Tipo, era muito peso, porque ele é um cara muito forte. Ele é mais baixinho assim, mas o bicho é feito Durinho. de concreto. Ele é feito de concreto, então ele é um cara pesado. E era muito peso que ele cortava. E tipo, ele fazia banheira, eu já vi ele tirar 10, 11 libras na banheira. Caralho. E tipo, coisa que assim, na metade daquilo ali, qualquer um tinha pedido pra parar. E ele pedia pra continuar. E a gente falou, mas meu irmão, certeza. Dá um tempo, tira um break. Vamos tirar, a gente vai tirar esse negócio. Mental foda, Ele né? me ensinou isso. Ele, tipo assim, sem eu querer, tipo, quando eu ia cortar peso, eu falava assim, eu não tenho como desistir, porque eu já vi o Durinho numa situação, velho, que qualquer um teria parado e o cara pediu pra continuar. Então, assim, o que ele me fortaleceu pros meus cortes de peso, o que ele me fortaleceu, tipo, mentalmente. Hoje a gente brinca sobre isso, tipo assim, ele tinha cãibra e eu já vi ele ter a pior cãibra pós-luta, assim, pós-recuperação de peso, que, tipo, era horrível, tipo, o cara tava tendo cãibra, se contorcendo de dor e não tinha o que fazer ele parar de ter cãibra. Nada, né? E eu ali, tipo assim, como é que eu vou ajudar? Tipo, o que eu posso fazer? E isso daí, tipo, na época é horrível. Hoje a gente brinca, eu e ele, a gente até fica falando, não, parecia que tava tendo... Parecia o Exorcista, assim, acontecendo tudo. Mas a gente brinca disso hoje, mas lá atrás foi muito aprendizado. E eu acho que
isso que a gente faz não pode passar em branco. Em que sentido? Pô, o Durinho se sacrifica, eu me sacrifico, a gente passa por isso para que as futuras gerações não precisem passar, para que tudo que a gente está construindo no MMA fique de conhecimento para quem está vindo, porque eu quero que, pô, os caras que estão vindo agora, que tem 15 anos, que sonham, pô, quero ser o Vicente, quero ser o Durinho, porque que eles não tenham que errar o que a gente errou e que trabalhem duro, que peguem tudo de positivo que a gente aprendeu, que a gente está passando, né? Tipo, pô, você vê o Durinho entrando na banheira de gelo ali, fazendo a recuperação hoje com muito mais consciência alimentar, um cara que sempre está se mantendo saudável, um cara que busca suplementação, né? Vamos dizer, um cara que antes se colocava no risco, agora está buscando, né? Tipo, pô, eu tenho habilidade para ser melhor na trocação, vamos buscar isso, vamos, né? Ter um QI de luta mais avançado, porque eu acho que QI de luta é igual ir para escola, todo mundo pode aprender, para uns é mais difícil que para outros, mas se você se dedicar, pô, tu vai conseguir ser bom naquilo ali, e isso eu acho que é o que a gente deixa de legado, tipo, o que a gente aprendeu, com os erros que a gente cometeu, e pô, deixa aí, ó, esse é o caminho. Lógico, todo mundo vai errar. Não acaba mas também é parte do exemplo. Aprende com o que a gente vê o fez, que eu fiz errado e certo e traça o teu, né? Exatamente. Pô, não tem que ficar batendo cabeça onde a gente já bateu, onde, pô, eu venho de Brasília, né? E eu, Moicano, a gente é uma geração que, assim, que, vamos dizer, é uma geração que realmente subiu muito no UFC de Brasília. Antes de mim veio Rani, veio o Paulo Thiago, veio o Carlo Prater, que é um cara que eu treinei muitos anos lá em Brasília. Sem o que eles fizeram, o Moicano, teríamos que estar fazendo isso hoje. E aí tem o Ronildo, que veio antes, tem outros caras que vêm antes, que não chegaram no UFC, mas que lutaram muito MMA. Mas é do cenário de Brasília ali, que todo mundo conhece, né? Sem eles, eu teria que fazer o que eles estão fazendo. Então acho que isso é muito importante ser reconhecido também. O resultado, igual eu falei assim, o resultado não é tudo. Tem um cinturão, tá no maior evento do mundo, é muito bom, mas não é tudo, porque o Ronildo, o Paulo Thiago, o Rani tá até hoje aí fazendo lutas lendárias. Todos esses caras que vieram antes, eles igual fala em inglês, tem esse ditado, vou traduzir ele para o português. Eles pavimentaram a calçada. Eu ia falar exatamente, né? Isso. Eles pavimentaram a calçada para hoje a gente não ter que andar no barro. É isso aí. Então hoje a gente anda na calçada. Mais para frente, pô, que os novos andem ali no patinete elétrico, na calçadinha, tá ligado? Então, tipo assim, cada geração vai fazendo um pouquinho mais para que a próxima possa evoluir, possa, né, ser melhor que a gente é. Muito legal. Bom, cara, valeu. Que aula. Ó, vou soltar o curso de mental coach aqui com... Obrigado, de cara. Cara, foi muito legal. Boa luta. Sinto aqui já. Eu tiro depois, para não estragar o microfone. Boa luta, vamos com tudo e obrigado. Eu vou voltar pra gente fazer a resenha. Vamos, agora eu tô na Flórida, então agora é o tempo todo. Aí eu vou poder até aproveitar uma carninha, um churrasco. Essa a gente vai ter que fazer então, demorou. Boa. Demorou, obrigadão. Valeu, obrigadão, valeu galera. Tamo junto.